Sim, Cuba é pobre. E o mais impressionante nem é o quanto ela é pobre, mas como foi ultrapassada por outros países. Historicamente, a economia de Cuba já foi uma das mais prósperas entre os países da região. Em 1959, no ano da Revolução, Cuba era 6 vezes mais rica que Botsuana, o então país mais pobre do mundo. Hoje, a economia de Botsuana é 2 vezes maior que a de Cuba. Outros países, como Malásia, Romênia, Tailândia, República Dominicana, Egito, Indonésia, Sri Lanka, Tunísia, Paraguai, todos esses entram nesse quesito. Todos tinham economias menores que Cuba em 1959 e todos eles ultrapassaram o PIB cubano nas últimas décadas. Mas por quê? O embargo americano não é o vilão dessa história. É claro que o embargo dos Estados Unidos tem um peso nessa história. Segundo a ONU, a medida custou 130 bilhões de dólares à economia cubana nos últimos 60 anos. Livre comércio, de fato, é um motor de enriquecimento, mesmo que o embargo não impeça o comércio com outros países. Se 10% de um produto for produzido nos Estados Unidos, ele só pode ser exportado para Cuba com uma licença americana, e esse não é um entrave pequeno. Por décadas, Cuba pôde contar com a União Soviética para driblar essas limitações, mas isso até o bloco acabar em 1989. Sem o apoio de Moscou, o PIB cubano despencou 35% só nos primeiros 4 anos da década de 90. Nos anos que seguiram, Cuba teve o pior desempenho econômico da América Latina. O embargo conta parte dessa história, tanto que na ONU, mais de 90% dos países condenam o embargo. Não há nenhuma polêmica sobre esse assunto, mas a pobreza de Cuba não é causada apenas pela medida americana. A ilha adota uma série inesgotável de decisões do seu próprio governo e a adoção de modelo econômico que impedem o desenvolvimento da ilha. Ao contrário do que já disse o presidente Lula, Cuba jamais será uma Holanda com o sistema político que tem. O modelo cubano nasceu da crença datada que a planificação econômica estatal poderia substituir o mercado e produzir abundância contando só com a boa vontade de seus políticos. Como o governo nacionalizou praticamente tudo, das plantações de cana até os pequenos comércios, Havana construiu uma economia sem qualquer mecanismo de incentivo para a inovação. O Estado tem, em Cuba, um papel de protagonismo na economia, e ele é grosseiramente improdutivo. Isso é o que dizem diversas instituições. Quando o Banco Mundial analisa a capacidade de um governo de implementar políticas bem desenhadas, o resultado cubano é tenebroso perto de seus vizinhos. Outro exemplo é o Índice de Transformação Bertelsmann, uma medida do Estado de desenvolvimento e da governança de países em desenvolvimento e em transição em todo o mundo. Quando o BTI analisa a qualidade de gestão pública dos países do Caribe, Cuba aparece bem atrás de Costa Rica, Jamaica e Panamá. Ou seja, o governo cubano é objetivamente pior do que os outros e comete erros amadores. Cubanos bem-educados, que poderiam contribuir para o serviço público, preferem trabalhar no turismo, porque as gorjetas em dólar valem mais do que o salário baixo pago pelo governo. Como o excesso de Estado mal regulamentado impõe inúmeras dificuldades no dia a dia, a corrupção em Cuba é generalizada e incentiva o cubano médio a acreditar que as regras do país só existem para serem quebradas. E isso, claro, gera improdutividade. Por exemplo, muitos atendimentos na saúde cubana só são realizados com suborno. A Transparência Internacional diz que isso acontece porque em Cuba os salários são tão baixos que mesmo os médicos, parte da elite econômica de qualquer lugar, precisam desses subornos para sobreviver. No índice TRAS, que mede a percepção de suborno no dia a dia de um país, Cuba aparece na posição 175 entre os últimos colocados, bem atrás dos vizinhos Costa Rica, Jamaica, República Dominicana e Panamá. O Brasil, aliás, ocupa a posição 107. A verdade é que os cubanos precisam de boas conexões para poder viver, aquilo que a gente chama de diplomacia da sobrevivência e eles chamam de socialismo. A dependência nasce de uma contradição central do regime. Embora o discurso oficial exalte a igualdade, o sistema cubano cria, na prática, uma hierarquia invisível baseada na proximidade com o poder. Há uma caça de burocratas militares e médicos que vivem em um país particular, onde circulam dólares, produtos importados e algumas liberdades de consumo bem diferentes daquilo que é proporcionado aos demais mortais. Todo esse peso estatal mal desenhado, com um governo pesado e ineficiente, gera incentivos para uma letargia que consome não só as quase 2.000 empresas estatais cubanas, mas toda a economia do país. Como diz o economista cubano Carmelo Mezzalago, esse modelo econômico já é obsoleto.
Há décadas, mesmo na China e no Vietnã, dois países que há décadas promoveram verdadeiras revoluções para jogar esse sistema na lata de lixo, Cuba parou no tempo. Nos últimos anos, a Havana até vem tentado realizar algumas pequenas reformas estruturais para o mercado, mas elas acontecem lentamente e são limitadas pelo próprio Estado cubano. E é esse gigantismo estatal, arcaico e distópico, o motor da ineficiência e principal fonte de falência do país. Antes de Cuba ser pobre porque tem dificuldades de comercializar com o resto do mundo, Cuba é pobre porque tem péssimos incentivos para produzir. A economia planificada não perdeu a Guerra Fria porque tinha exércitos melhores. Perdeu porque o seu modelo é ineficiente. Não foi só Cuba que teve dificuldade com ela. Todos os países que tentaram esse modelo, mesmo a Alemanha, fracassaram. No fim, o embargo não foi quem impediu o desenvolvimento cubano. Foi a própria revolução. Hoje, o grande culpado pela pobreza de Cuba não está em Washington, está em Havana. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã para assinantes. Você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela.